De volta aqui com vocês, nosso bom dia novamente aí para Coivaras, nosso bom dia aí para Ilha Grande, para Dirceu Arco Verde, nosso bom dia para Joaquim Pires, para Landry Salles, né? Nosso bom dia para o nosso professor assistente aí, Joseni, nosso bom dia aí também para Nazaré do Piauí, o PI7, bom dia para vocês também, bom dia Rio Grande também, bom dia Nova Santa Rita, olha assim, coloquem aí para gente o nome dos alunos também que estão aí assistindo as aulas, tá? Professores, vai facilitar um pouquinho até para a gente dar um alô, um salve para todos eles e fazer algumas, né, colocações envolvendo eles também no meio nas historinhas. Vamos então continuar nosso estudo aí sobre o processo administrativo. Que nós vimos aí que essas funções administrativas elas convergem de uma maneira forte e objetivando a mesma finalidade. E assim, o desempenho organizacional adequado, ele visa alcançar objetivos. Então, todo o desempenho organizacional está ligado para alcançar objetivos e ter resultados, entregar resultados na forma de produtos ou serviços, sempre de uma forma em excelência, ou seja, em eficiência, eficácia e também na satisfação do cliente. Veja, pessoal, nós falamos em entrega de produtos e serviços de forma eficiente, eficaz, mas nós acrescentamos o detalhe da satisfação do cliente. Porque uma organização ela não pode simplesmente entregar produtos e serviços e não ter satisfação dos clientes. É claro, né, que tem que ter isso. Se o cliente não estiver satisfeito, ele não volta e a organização morre. Então entregar produtos e produtos de qualidade, né, isso com preços adequados e tudo mais. E assim, pessoal, nós temos que incluir no nosso contexto a competitividade e sustentabilidade. Competitividade, nós estamos dizendo o quê? Que nós vamos ter aí produtos de qualidade com um preço bem acessível, né? E sustentabilidade é garantir que esteja gerando valores para a organização. E assim, a organização se perpetuar. Então vamos ter uma ideia agora do nosso processo administrativo integrado como um todo. Então, vamos aqui agora mostrar para vocês. Lembra que no início nós falamos de entrada, recursos? E esses recursos são recursos financeiros, humanos, materiais, financeiros, máquinas, equipamentos, informação, tecnologia e um monte de outras coisas. Que esses recursos vão passar para uma etapa de planejamento. Nós vamos passar para uma etapa desses recursos entrando na organização. E nós vamos passar a ter um planejamento definindo quais são os objetivos e os meios que nós vamos utilizar para alcançar. E na sequência, vamos trabalhar em fazendo, designando as responsabilidades e atribuições para que possam executar as tarefas e cumprir essas tarefas. Na direção, nós vamos influenciar as pessoas. Vamos motivar essas pessoas para que elas realizem as tarefas que foram a elas atribuídas. Então aqui nós estamos falando de liderança também. Mas assim que nós fizemos um planejamento da utilização dos recursos, organizamos, influenciamos as pessoas, nós temos que controlar e fazer um monitoramento para ver se essas ações estão acontecendo de forma adequada e conforme foi planejado. E se não está acontecendo da maneira planejada, precisamos avaliar se o que foi planejado está realmente adequado ou se há necessidade de fazer ajustes, tanto na execução, na organização, na direção e na execução, como também no próprio planejamento. Por isso, as setinhas todas.
E quando nós falamos de saídas, nós estamos colocando desempenho. E o nosso desempenho é alcançar os nossos objetivos em fornecendo produtos, serviços de forma eficiente, eficaz e satisfazendo nossos clientes. Essa é uma ideia do nosso processo administrativo integrado. Mas assim, vamos começar a compreender um pouco mais a respeito dessas etapas e conhecer um pouco mais a respeito de cada uma dessas funções. Porque até agora a gente está falando, definir objetivo, atribuir responsabilidade. Como é que faz isso e tal? Então vamos começar a conhecer um pouco mais cada uma dessas funções. E garanto para vocês que nós vamos ter aulas mais específicas sobre cada uma delas, tá? Mas aqui nós vamos ver de uma maneira geral o planejamento, a organização, a direção e o controle. Quando nós falamos de planejamento, então agora nós vamos focar no planejamento. E o planejamento é o que nós queremos que aconteça e que nós queremos chegar lá no futuro. Então, a palavra-chave para planejamento é o que nós queremos no futuro. Nós estamos falando de futuro. E essa função é a primeira delas do processo administrativo, porque é nela que define quais são o objetivo ou objetivos. Para que, ao definir os nossos objetivos, nós vamos ter uma organização e tomar decisões a respeito das tarefas e recursos que vamos utilizar para alcançar esse objetivo. Então, nós queremos saber aqui, decidir, nesse momento, o que nós queremos, o que nós pretendemos. E a partir do planejamento é que tudo vai acontecer. E é por meio do planejamento que o administrador se orienta e utiliza métodos ou técnicas, uma lógica para realizar as atividades e alcançar o objetivo. Veja que não é ao acaso que o administrador atua. O administrador segue um planejamento. E esse planejamento, na maioria das vezes, quando não há sucessão, é o próprio administrador que faz. Tá? Aliás, ele consolida, né? Quando nós estamos falando aí de uma multinacional, o administrador, o presidente da instituição, não é ele que faz, mas ele consolida as ideias que vêm das diversas áreas para estabelecer e decidir qual é o que vamos fazer. Dentro do planejamento que se produz planos que baseados em objetivos e melhores procedimentos para alcançar. É nos planos, no planejamento que se estabelece. Quais são os melhores procedimentos? E assim nós podemos dizer que planejar envolve solução de problemas, decisões em relação a alternativas futuras. O professor, lá na banca do meu pai é de frutas e verduras, ele faz, ele produz o plano, aí ele sabe lá na banca de verdura quantas caixas de tomate ele vai comprar, quantos maços de alface, de couve, de cheiro verde ele vai comprar. Porque ele tem o quê? Estabelece um planejamento todo. Professor, nunca vi meu pai fazendo esse negócio, não. Vocês podem pensar que não, mas ele faz. E observe que ele mesmo, sabe já por experiência,
E ele faz de uma maneira intuitiva esse planejamento, e ele vai lá, ele compra, não, eu vou comprar só 3 caixas de tomate, porque essa semana não sei o que e tal. Aí eu vou comprar mais, ele comercializa ovos também, agora está chegando a Semana Santa, então o pessoal consome mais ovos e tal. Então é assim. E ele faz esse planejamento de uma maneira intuitiva, não escrita no papel, mas faz, né? E assim, pessoal, o planejamento também tem um momento que ele estabelece os objetivos e como é que ele vai fazer, né? Qual é a ação que ele vai executar para que possa, né, alcançar esse resultado da melhor maneira possível. Veja só, pessoal, aqui tem algumas palavrinhas a gente tem que também chamar atenção para vocês, que quando nós falamos de planejamento, veja essa frase aqui, né? Melhor maneira possível. Tá? Porque tem um ambiente. E não posso dizer para você qual é a melhor maneira exata, porque tem um ambiente. Lembra que quando eu falei do planejamento lá do teu pai na banca, que ele está vendo, está chegando a Semana Santa e tem as pessoas não consomem, diminui o consumo de carne, ou até mesmo não consome, e consome mais ovos, peixe, essas coisas? Qual é a melhor maneira possível? Ele não vai botar lá carne, né, novamente, porque sabe que... Então, a melhor maneira é ele colocar os produtos que são mais adequados naquele momento, naquele ambiente. Lembrando para vocês o seguinte, nós vamos ter uma aula inteirinha só para a gente falar sobre planejamento. Tá? Por isso, nós vamos agora falar da organização. E na organização também, nós vamos ter uma aula inteirinha também a respeito de organização. Mas assim, nós já começamos a entender que a organização é onde se ocorre o estabelecimento dos meios, os recursos que vão possibilitar a execução do que foi planejado. Então, a organização, ela busca a execução dos planos. Tá? Dentro da organização, nós temos que saber que nós estamos aqui já buscando como realizar o plano que foi feito. E dentro dessa função administrativa, que é a organização, é onde nós estabelecemos a divisão do trabalho. Fulano, você vai ser o caixa, Beltrano, você vai ser o comprador, você vai ser o entregador, você vai ser o atendente, né? É nesse momento do processo administrativo que ocorre a divisão do trabalho. Quem é que vai fazer o quê e quais são as responsabilidades? E assim, nós fazemos o nosso arranjo e alocação das tarefas, e aonde também se faz o agrupamento das atividades, dos trabalhos, das tarefas que são similares, e fazemos agrupamento em equipes para realizar esse trabalho, ou também o que nós dizemos de departamentalização. É nesse momento em que nós separamos e montamos a equipe de entrega, a equipe de vendas, a equipe financeira, a equipe de contabilidade e outras mais. Eu sei o que você ia perguntar, querido aluno, que o pai é dono da banca. Eu sei que você vai dizer, professor, meu pai trabalha lá sozinho. Ele faz isso? Faz. Só que ele acumula todas essas funções. Tá? Lembre que quando você trabalhar, montar o teu negócio, se você for um MEI ou um empresário individual, você vai acumular várias funções ao mesmo tempo. Como assim, professor, acumular várias funções? Você já percebeu que o teu pai... Vá, acompanhe ele no dia a dia, lá no mercado. Vá com ele cedo, você vai perceber que ele vai chegar, ele vai limpar a banca, ele vai varrer,
vai higienizar algumas partes e tudo mais e tal. E quando chegar os clientes, ele vai atender o cliente, ele vai receber. Veja só, ele fazer a limpeza ou a arrumação lá dos produtos, a exposição do produto, ele está fazendo o quê? Acumulando funções, as funções lá do pessoal da faxina, da limpeza. Ele está fazendo o pessoal lá da distribuição, da exposição dos produtos. Quando ele atender, ele vai ser o vendedor. E quando ele receber o dinheiro do cliente, ele vai ser o financeiro, o caixa. E se tiver alguma situação de entregar, colocar o produto no carro, ele mesmo vai lá atender. Então ele está acumulando funções. E é nesse momento que ocorre a alocação dos recursos necessários para que as equipes possam realizar o trabalho. Então nós podemos dizer que a função a organização dentro do processo administrativo é um processo de arranjar e alocar o trabalho, é dizer quem é que vai fazer o quê e qual é a autoridade que a pessoa tem no exercício daquela atividade. E é com esses recursos entre os membros da organização que ele divide, que ele estabelece, e assim ele dá autoridade, dá os recursos para que as pessoas executem as suas atividades. Tá? Dentro da organização. Então aqui, pessoal, olha, palavrinhas chaves aqui, ó. Olha, arranjar, alocar e autoridade que é feito dentro desse processo. Então, nós podemos escrever de forma diferente e dizer que a organização é um processo de enganjar as pessoas em um trabalho conjunto de maneira estruturada para alcançar o objetivo. Pessoal, aqui tem outra palavrinha-chave também, que nós chamamos aqui de processo de enganjar. Enganjar, pessoal, é colocar mesmo a pessoa ali para realizar. Mas na frente nós vamos conversar um pouquinho mais sobre esse enganjar, quando a gente falar um pouquinho para vocês sobre liderança, tá? Mas, por enquanto, esse processo de enganjar as pessoas para realizar o trabalho, né? Também lembrando que nós vamos ter uma aula inteirinha só para a gente falar sobre organização. Aqui foi só para a gente, né? E também, agora vamos falar de direção, né? Então, ao falar de direção, a palavra-chave em falar em direção, pessoal, né? Imagine vocês numa moto ou num carro. É aquele momento em que você engata a primeira e vamos que vamos, né? E tira o pé da embreagem e acelera. É justamente fazer funcionar ou colocar em marcha a organização. E aqui, nesse momento, pessoal, é que o administrador, ele usa sua influência para ativar e motivar as pessoas. E ele usa recursos, aí ele já está começando a usar as suas competências para influenciar, comunicar e motivar essas pessoas para que elas possam realizar as suas tarefas. Só para a gente deixar assim, né? Então, nós podemos... Deixa eu pegar esse outro aqui que faltou aqui, né? Faltou aqui. Então, aqui nós podemos dizer que a direção é um processo de influenciar, orientar as atividades relacionadas com as tarefas para as diversas pessoas da equipe ou da organização como um todo. Pessoal, esse é o que faz acontecer. Essa função é o que faz acontecer. E é uma função importantíssima, porque se eu tenho um planejamento, distribui a atividade, mas não acontece, é porque a função administração, a função direção não está funcionando. Então, nós podemos dizer aqui que, olha aqui, é o momento de influenciar, orientar, como as
as tarefas devem ser feitas. E é traduzindo o que está no planejamento que ele vai colocar. Veja, pessoal, que quando nós estamos falando aí de influenciar, nós estamos dizendo para vocês, em outras palavras, que não é um administrador que realmente faz. O administrador tem essa função fundamental, que é influenciar as pessoas para que as pessoas possam fazer o que tem que ser feito. Assim, nós podemos avançar, começar a falar sobre o controle. Pessoal, controle nada mais é do que acompanhar ou monitorar e fazer comparações entre o que está planejado e o que está acontecendo. Vocês lembram da história lá do vendedor que tem uma meta? Aí o vendedor tem uma meta de vender 10 mil por mês, 10 mil reais. E o supervisor lá de vendas acompanha o vendedor, o João, o Pedro. Olha, estou sentindo falta do nome dos alunos para colocar essa equipe de vendas. Coloca aí para a gente, Landry Salles, Coivaras, Ilha Grande. Coloca aí para a gente colocar nossos personagens da equipe de vendas. É nesse momento em que faz o acompanhamento. O vendedor, hoje já é dia 24, o vendedor só vendeu 5 mil. Opa, vendedor, o que está acontecendo? Você já visitou os clientes e tal? É nesse momento que o supervisor de venda entra na história. O que está acontecendo? Você visitou o cliente e tal? Qual é a promessa? Eu tenho um cliente fulano de tal, você já foi lá com ele e tal? Ele sempre compra bem e tal, né? É assim. Esse acompanhamento e monitoramento, tá? E avalia como é que está sendo feito o desempenho, não só da equipe de venda, mas da organização como um todo. Mas cada área faz o seu monitoramento. Cada área da organização faz. A de vendas faz acompanhamento da atuação do supervisor, faz acompanhamento do vendedor, da produção. É esse momento aqui que verificamos se as coisas estão acontecendo de acordo com o que foi planejado. E dirigido também. Já pensou lá na equipe de vendas? Foi planejado que tinha que visitar pelo menos 10 clientes. E o vendedor não está indo visitar esses clientes. Como é que ele vai saber se está... acompanhamento, vendo o relatório de visitas. Não, o supervisor vai estar vendo lá, olha... o cliente fulano de tal, ele disse que não está comprando esse mês porque as compras estão ruins e tal. Ou ele vai... coloca lá o que está acontecendo. E aí o supervisor vai analisar e pode até fazer alguma correção. Olha, então inclua mais uma outra cliente aí, visita o outro cliente para a gente bater a meta e tal. E assim. Na produção, mesma coisa. No descanso também. Continuando, também falar com vocês sobre o controle. Como palavras-chave a gente tem para vocês aqui que o controle é uma forma de monitorar as atividades e ver se a organização está indo no caminho adequado. Outro detalhe, né, pessoal? Eu estou colocando caminho adequado. Não é o melhor caminho? Não, é o caminho mais adequado. O melhor pode até ser diferente, mas em administração eu prefiro não colocar as coisas muito assim, o melhor é o que tem que ser. Não, é a forma mais adequada para alcançar o objetivo. E ao mesmo tempo, nesse mesmo caminho, é que se verifica possibilidades de correções para atenuar os desvios. Falamos lá no vendedor que teve um relatório e tal, e aí eu tenho algum desvio, não está atingindo a meta, então coloca mais um vendedor, mais um cliente aí na tua lista, tal, e segue. E assim, é quando é o processo que temos para assegurar que as atividades atuais estão em conformidade com o que foi planejado. Conformidade, pessoal, não é igual. É que está de acordo com o que foi planejado. Vamos dizer que lá
no planejamento, estava feito lá o planejamento para visitar 10 clientes. E aí colocou os 10 maiores clientes que compraram no mês passado. Aí estava lá, né, para ver se está em conforme. Mas pode ser que algum daqueles clientes nem recebeu. Então você inclui outro. Então você pode fazer ajuste? Pode, não tem problema nenhum. Né? Mas claro, cada uma das situações tem justificativas. Tá? Cada uma das situações tem. Então, nós vamos dedicar com vocês uma aula inteirinha para a função controle também. Nós vamos, na verdade, assim, para todas as funções do processo administrativo, nós vamos dedicar aula inteirinha para aprofundar mesmo nesses assuntos, tá? Então, nós podemos dizer que o processo administrativo, o administrador, ele trabalha com planejamento, organização, direção e controle, né? Tanto da organização como de sua unidade. Professor, não entendi esse negócio não. Veja só, a organização pode ter, vamos colocar assim, que tenha 10 filiais. Então você vai ter um administrador que é mais geral, que vai administrar todas as unidades, as 10 filiais. Mas você vai ter administrador local que vai fazer o planejamento de cada uma das suas unidades. Aí a filial aí de Coivaras, a filial de Ilha Grande, a filial de Joaquim Pires, a filial de Landry Salles, é a filial de Nova Santa Rita, de Nazaré do Piauí, de Rio Grande, do Piauí também. Então são o quê? Unidades. Mas dentro da organização como das unidades, nós temos também outras unidades menores também, que é a área financeira, a área de produção, o depósito, tudo isso cada um faz o seu, né? E assim, em todas essas organizações, unidades, nós vamos ter equipes para realizar. O ideal, pessoal, para nós, é que todas as funções e todo o desempenho de todas as áreas seja balanceado. Não adianta pensar que eu tenho assim, né? Excelente resultado na área de vendas, né? Vendendo muito. Porém, na área financeira está liberando crédito de forma inadequada e tal, essas coisas. E assim nós temos alguns administradores que são excelentes planejadores, outros, né, muito bons organizadores e outros muito bons em direção. Então, o administrador, queridos alunos, vocês poderão ser excelentes planejadores. Professor, eu não tenho nada a ver com esse negócio de planejamento. Meu negócio é organizar. Então você pode ter outra função, ser organizador. Professor, mas meu negócio aqui não é fazer planejamento, é organizar. Meu negócio aqui é fazer as pessoas executar. Eu sou bom para influenciar quem vai... Então são funções diferentes. E também temos ótimos controladores, temos. Então veja que aqui, vocês já deram perceber que tem, olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4 opções de atuação do administrador. Um planejador, um organizador, um dirigente e o outro controlador. Eu sei que você vai perguntar o seguinte, aí se eu for um MEI, você vai acumular. Se você for uma empresa individual, você vai acumular todas essas funções. Vai exercer todas elas. Tá? E se preparem, se você é um MEI, se prepare para você ser bom nas 4. Veja só, pessoal. Nós temos um ambiente no mundo. O nosso ambiente, né? A nossa cidade, nosso bairro, a nossa cidade. Nós temos tudo isso aí, não temos? Então, posso dizer para vocês assim,
que nós não temos condições ideais para realizar as funções administrativas. Né? Vamos apagar isso aqui que não vai precisar desse aqui não. Tá? Porque é o seguinte, pessoal, ninguém é perfeito e nem o mundo é perfeito. Nós temos situações no mundo que aparentemente pode estar perfeito, mas existem imperfeições em todos os cantos, em todos os lugares, em todas as pessoas. Né? Já ouvi dizer, né, que somente Cristo é perfeito. Mas nós, humanos, temos as nossas imperfeições. Um momento eu sou mais isso, mais aquilo. Então, pessoal, é importante conduzir de forma equilibrada todos os aspectos para que o atuador, o gestor, tenha uma atuação plena. É importante saber que há as imperfeições, mas nós devemos buscar equilíbrio para exercer todas as funções. O trabalho fundamental do administrador é planejar, organizar, dirigir ou liderar e controlar. Esse é um fluxo básico da atividade operacional, profissional. Tá? Esse é um fluxo básico. E veja só que a atuação do administrador, na sua grande maioria, está relacionado a desperdícios que podem acontecer. E esse desperdício, muitas das vezes, está relacionado a uma gestão inadequada ou inexistente. Ou também a falta de planejamento, organização, direção e controle. E assim, nós vamos dizer que precisamos de gestores nas organizações. Sim. E seja ela de qualquer porte ou qualquer área. Seja no setor público, setor privado ou no terceiro setor. Então, assim, nós podemos começar agora a fazer um resumo para vocês da nossa aula de hoje. Né? Nós fizemos que o processo administrativo envolve atividades do gestor desde o início, ou seja, lá no planejamento, na preparação da organização, nos meios e, final, o controle. Em todas as etapas nós temos isso. E vimos também que no processo administrativo envolve a definição de objetivos, qual é o caminho que devemos alcançar. Vamos também conjugar recursos e ter competências para que seja possível acontecer essas ações. E assim, volta aqui. E assim, nós podemos dizer que essa condução, essa ativação dessas atividades planejadas, monitoradas, avaliadas, visam garantir que o que foi planejado e dirigido alcança seus objetivos. Essa é um resumão que a gente tem da nossa aula. E é assim que a gente pode dizer para vocês que o processo administrativo é um meio condutor em que o gestor utiliza para a entrega de resultados da organização e torná-la competitiva e sustentável ao longo do tempo. Importante lembrar para vocês que nós temos aí dois conceitos relacionados e que nós temos aqui como um conceito administração e um conceito gestão. Veja que hora eu falei administração, a hora eu falei gestão. Tem uma leve diferença entre um e outro. E essa leve diferença está em que nós podemos dizer que a administração é uma ciência que abrange todas as funções administrativas, ou seja, o planejar, o organizar, dirigir e controlar.
como forma de alcançar os objetivos. E aqui, nessa definição, notemos, né, e que se trata de uma forma mais geral, mais abrangente, de como definir e alcançar objetivos. Para alcançar esses objetivos. E também temos a gestão corporativa, do conhecimento corporativo, na arquitetura, organização, cultura corporativa, competitividade e ação. Veja que quando nós falamos de administração, nos colocamos todos, inclusive a gestão. Tá? Olha aqui, ó. Colocamos aqui para vocês. Inclusive a gestão do conhecimento corporativo e tal. Agora, quando nós vamos falar de gestão, que é propriamente a ação de planejar, organizar, dirigir e controlar a atividade. Aqui, nós estamos falando mais num campo prático dos conceitos e conhecimentos da administração. Então, administrar é bem mais amplo, é bem mais teórico, mas a gestão é mais prática do que tudo. E é isso, pessoal, que faz que a gente temos que... Os termos para executar, elaborar, planejar, organizar a infraestrutura das unidades, das organizações e tudo. Né? Liderar pessoas, monitorar, controlar os resultados. Isso tudo nós estamos falando de gestão. Tudo isso é gestão. Assim, o papel do administrador, o administrador, ele assume papel, né? E administrar e gerir representam, respectivamente, duas ações. Uma, nós temos um papel macro ou um papel micro. É saber o que, o como o administrador moderno atua. Então, administra-se quando envolve o papel da totalidade da organização. Vamos botar até ali. Administra quando exerce um papel da totalidade da organização e gere ou gestão quando o papel está focado em uma das unidades ou funções. Então é o gestor de recursos humanos, é o gestor de RH e é o administrador da organização como um todo. Isso, pessoal, são questões bastante abrangentes no uso. Eu prefiro falar para vocês em administração das organizações ou então gestão financeira, gestão de marketing, gestão de pessoas, gestão de operações e gestão de operações. Veja que quando usarmos o termo administração, eu vou estar falando do todo. E quando falar de gestão, eu estou falando de áreas mais específicas, como financeira, marketing, produção, pessoas e tudo mais. Assim, nós trazemos de volta para vocês as 4 funções do processo de administrar. E vemos que a necessidade nas entradas, agora ampliamos um pouco mais o nosso conceito aqui nas nossas entradas, e colocamos para vocês que tínhamos lá os recursos, né, como sendo humanos, financeiros, materiais, informação. E vimos agora, nós estamos colocando também como entrada as competências. Veja que agora, além dos recursos, nós estamos colocando as competências do gestor ou administrador, que é gestão, liderança, comunicação, motivação, resolução de conflitos e tudo mais. E assim, entramos no nosso processo administrativo, novamente, em que temos aqui o planejamento para definir os objetivos e os meios, a organização, a estruturação e designação de atividades e responsabilidades, a liderança ou direção, é a atuação, é o colocar as pessoas e influenciar essas pessoas
para que elas possam se motivar e enganjar na execução. E também verificar se as atividades estão acontecendo de acordo com o planejado e se não tiver, poder fazer correções. E essas correções elas devem ser feitas, pessoal, ao longo de todo o processo. E como resultados, como saídas, nós vamos ter o nosso desempenho na forma de produtos, serviços, eficiência e eficácia. E tem resultados, nós temos aqui objetivos satisfeitos, satisfação dos clientes, lucratividade, valor e valor agregado. Veja que aqui, agora eu vou tirar isso aqui porque vai ficar feio aqui, né? Resultados e desempenho. Veja que o nosso quadro do processo administrativo ampliou um pouco mais, né? Ampliou. E ele vem ampliando cada vez mais aí com vocês, tá? Pois bem, vimos aí. Então vamos agora fazer um resumo do resumo. Né? Processo administrativo, no planejamento, organização, direção e controle, como características é um ciclo repetitivo, interativo, sistêmico, e os níveis organizacionais que atuam em todos os níveis, institucional ou estratégico, intermediário, tático, operacional. E temos aqui que os níveis, né, institucional é mais estratégico, a organização vê a estrutura da organização, a direção e o controle é estratégico. O tático continua no planejamento tático, o desempenho departamental, a direção é a gerência e o controle é tático. Os níveis também organizacional, planejamento organizacional é o desenho de tarefas, cargos e tarefas, supervisão e controle operacional. Nós vamos trabalhar vocês também com essas ações todas, tá? E assim nós podemos começar a testar um pouquinho nossos conhecimentos, não é isso? Vamos lá então? Testando nossos conhecimentos. Aí a primeira questão para vocês. Para ser bem-sucedido em todos esses desafios, o segredo está em adquirir competências duráveis, aquelas que, mesmo em tempos de rápidas mudanças e imprevisibilidade, não se tornam obsoletas nem descartáveis. Quais são essas 4 funções ou competências duráveis? Aqui, pessoal, para vocês responderem, basta vocês colocarem quais são, tá? Não precisa entrar em muito detalhe, não, tá? Que tal? Pessoal, nós já tivemos uma aula disso, não foi hoje, mas foi em aula passada. A gente está trazendo para vocês lembrarem. Então, vamos conferir o nosso gabarito aí para vocês, né? As 4 funções são conhecimento, habilidades, julgamento e atitudes. Tá aí para vocês. Todas elas. Tá? Beleza? Então, podemos avançar um pouquinho mais? Vamos a uma outra questão. Que toda organização deve ter rumos a seguir, capazes de orientar as pessoas em suas atividades cotidianas. O planejamento requer metas e objetivos pela frente, e quase sempre constitui o melhor meio de alcançá-lo da melhor maneira possível. Um objetivo é um enunciado escrito sobre resultados a serem alcançados em determinados períodos de tempo. É quase sempre quantificado em um conjunto de números e valores e serve para orientar o desempenho para um resultado mensurável, importante e compatível com os demais resultados da empresa. Os objetivos mais importantes, por quais razões? Quais são as razões que a gente tem do objetivo? Então, vamos lá? Olha aí. Está aí para vocês a nossa resposta padrão para vocês, né? Que dão direção, de diretriz, facilitam o trabalho, né? Servem de base segura e orientam também, tá certo? Então,
Eu vou deixar mais uma questão aqui para vocês, tá? Mais uma questão só de enumeração aí. E aí vocês confiram direitinho nossas referências para vocês. E aí, o nosso muito obrigado e até a próxima aula.